Bom dia a todos. Vamos chegando, que hoje tem mais uma live. A live de hoje é com a fonoaudióloga e ortoptista Tereza Lopes. Vai ser sobre processamento visual e vamos falar de vários assuntos, dentre eles as trocas de letras, né, tão comuns entre as nossas crianças. E eu vou convidar agora a Tereza. Tereza, aceita aí, por favor. Tereza está entrando. Bom dia a todo mundo que está chegando. Oi, Dani. Oi, Maria Lúcia. Adriana. Prazer ter vocês aqui. Bom dia, Tereza. Bom dia. Você é fonoaudióloga e ortoptista ou ortoptista e fonoaudióloga? Em termos de formação, ortoptista, foi ontem praticamente, né? Eu terminei o curso de ortótica, me formei em 86. Né? Aí no Rio de Janeiro? E a fonoaudiologia, eu comecei a cursar a fonoaudiologia 3 anos. Você se formou em ortótica aí no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no IBMR, no Rio de Janeiro. E 3 anos depois. Então, por ordem, sou ortoptista e depois fonoaudióloga. E há uma razão para isso. Acredito. Há uma razão. Há uma razão. Até pelas questões que nós vamos conversar hoje, enfim, né, das alterações visuais, né, com repercussão na leitura, né, e aí está aí a justificativa por eu ter ido cursar a fonoaudiologia e ter a honra de ser sua colega. Claro. Né? Muito bom, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Mônica está dizendo aqui olá. Queria avisar ao pessoal que quem quiser fazer perguntas por escrito, vá mandando, eu vou tentar anotar, passar para você, tá? Se por acaso alguma pergunta não for respondida, eu gostaria de pedir que você passasse o número do seu WhatsApp ou do seu Instagram, para que vocês possam conversar, né? Tirar dúvidas. Então, fala aí o seu WhatsApp, por favor. Posso falar? Código 21 98377 6513. Tá, e seu Instagram qual é? É tereza.cristina.lopes. Eu posso postar aqui depois. Então, posta aí, certo? Porque quem não puder ser respondido, tenho certeza que a Tereza depois vai responder, tá bom, pessoal? Fernanda, bem-vinda. Então, vamos lá. Semana passada eu falei aqui sobre o processamento auditivo, né, relacionado também com problemas de leitura e escrita. Então, hoje, eu acho que vai complementar bastante nessa live da semana passada, falando sobre processamento visual. Então, eu gostaria que você começasse a falar o que é processamento visual. Explica para a gente, por favor. Bem, processamento visual. Primeiro, a palavra processamento. Vamos definir, eu gosto muito dessa nomenclatura para a gente poder entender a fisiologia, na verdade, né? Então, o processamento diz respeito a como funciona, qual é o processo, desde a captação da visão, que a gente entende como captação dos objetos, do ambiente, até o processamento que se dá no córtex cerebral, na área de Brodmann, que é a área primária da visão. Embora a visão seja a acuidade visual e o desenvolvimento da visão se dê por todo esse percurso, assim como o processamento auditivo se dá desde a captação do som
e a interpretação deste som e o significado do som no córtex cerebral. Assim também é o processamento visual. Então, eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho primeiro desse percurso, digamos que anatômico ou neuroanatômico, como se dá o processamento desde a captação da luz de uma forma simplificada, porque nós não temos, né, tempo para esmiuçar nessa live, e como se dá a captação até a interpretação da imagem, onde se dá certo. isso. Então, assim, fazendo um paralelo simples com o processamento auditivo, né, o pessoal costuma falar, né, processamento é escutar e entender o que escutou. Então, o visual seria enxergar e entender o que viu. Na verdade, eu acho que antes de enxergar, ver, enxergar e aí sim interpretar. Certo. E aí... Na verdade, eu acho que a interpretação vem anterior à compreensão do que você está vendo. Quer dizer, você pode ver porque você localiza o objeto, enxergar o que você está vendo, entender o que é aquilo que você está vendo, e aí sim, você ter uma função para aquilo que você está vendo. Então, isso é qualquer coisa. Ou um objeto, letras, números, o que você enxergar, então, é entender. Mas é isso mesmo, é o que fazer com aquilo que você está enxergando, na verdade. Certo. Né? Você quer mostrar aqui o slide sobre a musculatura visual? Podemos. Quer? Podemos mostrar? Para a gente dar uma... Tá vendo aí? Musculatura oculomotora. Quer começar por aí? A musculatura oculomotora? Isso, essa aí, essa é boa. Eu coloquei, é um esquema, né? Então, você vê a pessoa numa visão esquemática, é claro, né? Primeiro, lá em cima, a via antero-posterior, quer dizer, a captação do objeto, da luz, porque, na verdade, nós não captamos o objeto, nós captamos a luz, interpretamos a luz que é refletida em cima daquele objeto. E aí se dá a interpretação da luz. E eu vou fazer um gancho só antes da gente falar sobre esse trajeto visual, esquemático, é o seguinte, o aparato visual no desenvolvimento normal, o aparelho visual, ele tem que estar íntegro ao nascimento. Então, existem alguns estudos de que já há alguns reflexos pupilares intrauterinos, né? Já há estudos e isso é comprovado que esse reflexo, assim como nós nascemos por reflexos, né? Que a gente não tem a interpretação da imagem, o que nos diferencia da audição. Que você já tem esse estímulo e reconhece após o nascimento. Então, o visual, se você tem um aparato pronto, mas você não tem ainda estímulo luminoso, o que você tem é de reflexo pupilar intrauterino. Então, a visão, na verdade, começa a ser simulada e começa a se desenvolver ao nascimento. Porque você precisa de luz, da captação de luz. Então, o que nós vemos aí nessa figura? Na figurinha de cima, no esquema de cima, nós temos um corte lateral, que é para a gente se situar espacialmente nesse movimento, nessa captação da luz até o córtex cerebral, qual é o trajeto. Na figurinha de baixo, o colorido, o que nós temos aí? Nós temos, em primeiro lugar, lá na frente, a projeção do que a gente faz do campo visual. Qual é o campo de alcance da nossa visão? Logo atrás das cores vermelha e azul, o que tem aí? Nós temos o globo ocular, capta a imagem, capta a luz do ambiente, passa pela estrutura do olho e para na retina. Até aí é um movimento de luz. Quando você passa da retina e ingressa no nervo óptico que está posterior ao globo ocular, você consegue mostrar aí, Gigi? Aqui, ó.
Atrás do... Isso. Então, o que é exatamente? Aí, atrás do globo, nós temos, então, os nervos ópticos, que ligam, que vão começar a fazer uma transformação bioquímica da visão, e aí ela passa a ser neurológica, porque já passa pelo nervo óptico, e aí vocês veem que no centro tem um xizinho, que é onde se dá a semidepulsação, ou seja, o semicruzamento das vias visuais. Isso que é no quiasma óptico. Caminhando mais para trás, posteriormente, o que nós temos? Temos as radiações ópticas, que vão se conectar com o folículo geniculado lateral, e vão fazer novamente uma conexão, e aí chegamos então na parte occipital, que é onde nós temos a informação do que você recebeu em termos de visão. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar um pouco da musculatura oculomotora que está lá na frente, que faz a captação, que faz o movimento da musculatura oculomotora. Ela é responsável pela captação do que está no ambiente, em termos espaciais, em termos visuais, né? E depois nós passamos, então, para a área neurológica, que aí você passa pelo nervo óptico, trato óptico, que é a até a interpretação da imagem do córtex. E então, você tem a projeção do que você está vendo. Vocês estão vendo que as imagens estão, entre aspas, cruzadas. Não é isso? Então, o que nós vemos aí? O córtex occipital está vendo uma imagem em vermelho. Campo, a maior parte do campo vindo do lado esquerdo vai ser interpretada do lado direito e assim vice-versa. Igual o processamento auditivo também, que também é usada. O campo do lado direito será, então, transformado em visão. Muito bem. Então, o que você escuta... Exatamente. Então, isso aí é um esquema muito simples. Mas só para... Então, fazer um paralelo, desculpa, não ouvi. Né, com o auditivo, né? O que a gente escuta, né, na orelha direita, a gente vai processar a informação no hemisfério esquerdo e vice-versa. O visual também é assim. Há esse cruzamento de vias. Exatamente. Né? Então, o que você vê, você primeiro vê de um lado aí há o cruzamento, e lá no córtex occipital é que vai haver essa interpretação. Né? A Maria Lúcia disse que o som de Tereza está falhando muito. Vamos ver aí. Melhor, a questão da internet, às vezes dá essas coisas. Desculpa aí, gente. Vamos... Está falhando o quê? O áudio ou o vídeo? Que o som Som. Então, me fala uma coisa. O desenvolvimento, né? Você falou assim, que a gente nasce com o aparato pronto, mas a gente precisa desenvolver essa função, né, visual recebendo o estímulo da luz. Que, como eu falei da minha também, a gente também nasce com todo o aparato auditivo pronto, mas a gente precisa do som para desenvolver a função. Então, você acha que tem uma idade considerada para a gente ter o desenvolvimento dessas habilidades visuais? Você pode falar das habilidades visuais para a gente, explicar quais são? Então, vamos lá. Nós temos que pensar que temos a função visual, ela é composta por diversos fatores. A capacidade de enxergar, ou seja, a acuidade visual pronta para aquela idade. Então, nós vamos pensar assim, ao nascimento, nós temos nada de visão, a criança nasce com uma visão completamente embaçada, sem definição, e conforme você vão acontecendo os estímulos de luz do ambiente, essa visão vai se desenvolvendo. Aos 2 anos de idade, há uma explosão dessa visão. Veja bem,
quem trabalha com linguagem vai fazer a relação do desenvolvimento neurológico, onde há o grande boom da aquisição de linguagem. É interessante que a gente faça esse paralelo, porque as coisas não se desenvolvem de uma forma separada, né? É um desenvolvimento global. Então, aos 2 anos de idade, você tem um pique de acuidade visual que se desenvolve muito rapidamente. E você desenvolvendo da acuidade visual, por enquanto. Vou voltar para fazer o paralelo que você me perguntou da idade. Tá? Agora, a sua normalmente a criança nasce com o globo ocular. Falhou? Agora falhou o auditivo aí. Falhou o seu áudio. Você pode repetir? A partir dos 2 anos? Isso. Então, o que acontece? Ela nasce, vai tendo a acuidade visual. Vou falar um pouco mais devagar para ver se para menos, né? Se dá menos pausa aí. E ela vai desenvolvendo. Na oftalmologia, os médicos pesquisaram, enfim, e falam que a maturidade da acuidade visual, ela se dá o máximo de visão próximo que você consegue desenvolver na criança é entre 6 e 7 anos de idade. Guarda essa informação. É uma informação. Mas isso não é estático, porque o nosso desenvolvimento não é matemático. Então, a gente não pode acreditar uma criança que estacione o desenvolvimento da visão nessa faixa etária e aí não há o que se fazer. Eu, particularmente, a minha opinião é que a gente deve tentar esse estímulo de visão ao máximo que ela conseguir, mesmo que ela não consiga uma visão de 100%, que, aliás, a maior parte da população não tem uma visão 100% e a gente convive sem esse 100% muito bem e muito obrigado. Então, nós temos, em média, 90% a 95% de visão quando corrigir. E muito bem, esperamos elas chegarem, 6, 7 anos. Lembra alguma coisa, vocês, na época de... Alfabetização. Pré-alfabetização, processo de alfabetização. Perfeito. Então, neurologicamente, desenvolvendo. As áreas e as percepções visuais e as áreas das habilidades visuais, figura fundo, relação espacial, percepção espacial, elas vão se desenvolvendo paralelamente a esse desenvolvimento da visão. Então, esses conceitos de relação espacial, posição no espaço, essas habilidades, elas vão se desenvolvendo ao longo. Muito bem, porque muitas vezes você tem... O que acontece é que você pode ter, por exemplo, uma baixa de visão em um dos olhos, desenvolver de uma certa forma não tão adequada essas habilidades, mas sim, desenvolver sim, e ser alfabetizada e ter uma boa leitura. Não quer dizer que você tem uma falha de percepção visual que você não vai conseguir alcançar essas habilidades. Então elas vão se desenvolvendo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que você chegou lá na fase... Pois não. Não sei se eu te respondi, Gigi. Eu te respondi? Claro. Então, a gente vai observando, né, quem trabalha com escola, quem tem criança pequena, né, que já começa, né, a desenhar as letras por volta de 4 anos, porque para a criança ela está desenhando, ela não está escrevendo. E começam a ver os espelhamentos, que eu acho que tem a ver com essa maturidade aí que você falou agora, esse desenvolvimento, tanto da acuidade visual, quanto do desenvolvimento das habilidades visuais, de percepção espacial, relação espacial, figura a fundo e constância de percepção, se não me engano. Ainda temos essa, né? Exatamente. As habilidades. A gente ouve toda hora, Tê, que isso é esperado acontecer, esse espelhamento, que não necessariamente isso seria um sintoma de uma dislexia, né, ou de uma síndrome de Irlen. É realmente esperado que isso aconteça? Por que acontece
em algumas, não acontece em todos, então. Exatamente. Por quê? Pois é o que eu estou te falando, porque isso não é matemático, não é fez 2 anos, conseguiu essa habilidade, fez 3 anos, conseguiu essa habilidade. Não, essas habilidades, a gente tem que relacionar com a coisa, com o desenvolvimento clínico. Então, por exemplo, essas habilidades, elas se dão pela capacidade de localização espacial, que também é uma função visual, de intensidade do estímulo. Qual é o estímulo que essa criança está tendo? Não é estímulo de estimular como na linguagem, eu digo estímulo visual gráfico. Qual é o estímulo que ela está tendo para poder saber identificar essa habilidade e te dar uma resposta para isso. Porque o que a gente sempre cobra é a resposta do que ela pode dar, não é verdade? Então, não é verdade? Quando a gente faz essa resposta, bom, peraí, ela está espelhando. O que ela está espelhando? É um processo normal? Sim, é um processo normal. É um processo normal e esperado na pré-escola. Você não pode exigir de uma criança que tenha 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos e meio, que ela não espelhe mais os números, as letras, que ela vai confundir, sim. Tanto na percepção do que é a resposta naquela posição do espaço, quanto na execução. Veja bem que, às vezes, a gente, na pré-escola, e muitas vezes isso é comum, você não sabe como foi feito aquele movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma criança olha e copia, digamos que ela já esteja na pré-alfabetização, tá? No processo de alfabetização. Ela olha, percebe, por exemplo, a letra B. B de bola? B. Bola. Isso. Então, ela olhou lá a letra B. A posição da letra B tem uma posição. É isso? Uma relação no espaço. Então, vamos lá. Vamos simplificar. Ela tem um ursinho e uma bolinha. Essa é o que se apresenta para ela. Tá ótimo. Num caractere minúsculo, né? Bastão em caixa baixa. É assim. a letra e aí ela percebe. Nos Estados Unidos, né? Eles não entram com a letra cursiva aqui. Tá? Eles só usam essa letra bastão, que eu acho que é a letra que mais confunde, né? É porque é a posição espacial. E aí, ela é mais simples no quê? Ela é mais simples na execução do movimento, você concorda? Que é um movimento Exato. Vertical e o da bolinha, digamos assim, né? É um movimento. E ela olha e reproduz, vamos dizer que seja uma cópia, tá? Não vamos entrar no caráter da alfabetização, mas vamos dizer que seja uma cópia. Copiando aquilo ali, significado, que é um B, um tracinho com uma bolinha. Está falando só de percepção visual, não estou falando da alfabetização nem de significado, nem de som. Olha quanta coisa que a criança precisa saber. Precisa saber, o que é copiar. Precisa saber, 2, que ela tem que executar e tem que estar igual ao outro plano que ela está vendo. Então, o plano é vertical, e ela tem que transpor aquele movimento para um plano horizontal. Você já fez localização no espaço, percepção visual de distância, o óculo motor tem que estar íntegro para você conseguir fazer isso com velocidade e ainda mais transpor o plano, vertical para horizontal. E aí ela fez isso. Ela copiou, ok. Na hora que ela faz a transposição, ela tem todo o direito de fazer essa transposição de uma forma, digamos, errada ou enganada, ela ainda tem, porque ela não está ainda com todas as habilidades na probabilidade. Percepção visual, figurar fundo, posição no espaço, ela ainda não está. Ela está em desenvolvimento, por isso que ainda é esperado. E aí, respondendo a sua pergunta, por que uns apresentam e outros não? Porque apresentam em menor ou maior grau. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou, né? Só que a gente não tem isso consciente, não é verdade? A gente já passou por isso, a gente já confundiu e a gente já resolveu. Então, vai depender muito dessa capacidade, dessa habilidade, desse desenvolvimento.
E a gente está falando de uma criança que enxerga normalmente, tá? Estou falando da criança que enxerga normalmente. Os pais ou os professores devem corrigir nessa hora? O que você acha? Deve haver uma correção ou não? Eu acho que você... correção, eu não diria correção, Gigi. Eu acho que uma sinalização. Porque, veja, além de tudo, essa criança ainda pode estar... Eu acho que sinalizar é diferente de corrigir. Por isso, uma coisa que seja ao lado, sabe? O que acontece? No pré-escolar, a criança está fazendo todas as atividades aqui, perto do seu campo de visão. Todo o estímulo dela é copiar o desenho que está ao lado, copiar o desenho que está na frente, olhar o desenho, ou os estímulos visuais que estão na frente. E o trabalho de coordenação motora que está aqui, nesse plano dela, está no plano dela. De repente, ela não está madura e, de repente, mostram para ela uma imagem projetada num outro plano, que é outro plano espacial. Então, ela tem que ter fixado muito bem essas habilidades prévias para poder ter uma percepção da posição espacial do outro. Então, deste plano espacial vertical. Eu não acho que tem que corrigir. Eu acho que precisa sinalizar. E aí, a gente vai ter que voltar para o processo que é a estimulação de percepção visual no plano, para ela perceber nela, primeiro, o que é esquerda, ter esse conceito, para depois, então, ela fazer essa transposição normal. Ai, Tereza, acho tão importante normal, você está falando de perceber no corpo, perceber essas habilidades visuais de relação espacial, de posição espacial da criança em relação aos objetos, dela em relação a ela mesma, principalmente na pré-escola, porque a gente vê muito a ansiedade de se querer alfabetizar, né, antes dos 6 anos, e tem escolas, tem pais que já ficam oferecendo muito traçado gráfico para a criança, antes ainda dela ter trabalhado essa questão do plano vertical e essa transposição para o plano horizontal. Não é? Então, assim, eu acho isso uma reflexão muito grande que a gente, enquanto terapeuta, né, os pais... Oi, Flavinha. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, você acha que essas trocas de letras, né, elas acontecem mais quando a criança começa a escrever ou só quando ela vai ter... ou pode acontecer, por exemplo, só na leitura, ou em ambas? Sim, pode. Por quê? Quando ela começa a escrever, ela já tem a imagem mental da letra. É quando você começa a representar. Então, o que a gente consegue representar? A gente começa a representar com desenho, não é isso? Então, você começa a perceber uma coisa que é muito importante, que é a forma do que você está vendo. A forma, isso eu falo muito para os médicos, residentes, oftalmologistas que fazem medida de acuidade visual em criança. Olha só que importância que é isso. Ele pergunta algumas tabelas, ele fala, ela já está alfabetizada? Olha a pergunta que é feita na clínica. Ela já está alfabetizada? Bom, a mãe considera que ela está em processo de alfabetização porque está no primeiro ano, está no curso de alfabetização. Ela está aprendendo a ler, ela já sabe algumas letras. Ok. Ele fala, bom, se ela não sabe todas as letras, eu vou passar para uma outra tabela que ela consegue me informar a acuidade visual. E aí ele mostra para essa criança uma tabela que só tem conceito de direita, esquerda, em cima, embaixo. Certo. Ela tem que responder, perceber o lateral, saber o que é direita e esquerda, e ela não sabe responder. Eu não passaria nesse ela enxerga mal? Não necessariamente, porque esse conceito tem que ter passado primeiro pelo corpo, e daí a importância da psicomotricidade, de você ter essa noção de eixo, de direita e esquerda, para depois você jogar para o ambiente,
que está sendo exigido. Então, eu falo muito, eu chamo os residentes na clínica, né, onde eu trabalho lá na ortótica, eu falo, vocês precisam ter isso atentos, porque eles não aprendem isso na faculdade. Eles não aprendem isso na faculdade, gente. Não é que eles não aprendem o desenvolvimento da visão, claro que sim, mas eles não aprendem a função. A função que é a pedagógica, como essa criança percebe direita e esquerda, eles não aprendem isso. Então, fica um exame clínico, e fica um exame com aquele pontinho de interrogação. Pô, será que é isso mesmo? Será que ela está sabendo perceber? Isso é muito importante, sabe? Essa transposição. Porque a forma da imagem é uma coisa muito importante, sabe? Então, é a forma do que você está vendo. Assim como o exame auditivo é exigido no início, né? Agora aí no Brasil, eu acho que é do pré-alfa, né? Acho que a partir dos 5 anos já estão pedindo o auditivo e o visual. Mas você falou, vai ser um visual só para ver a acuidade visual, né? Seria interessante, principalmente para as crianças que não estão conseguindo vencer por si só, né? Pela ajuda da escola, essas trocas, esses espelhamentos, não só necessariamente de letra, né? Pode ser de números, pode ser de formas, né? E seria interessante também o exame de ortótica. A partir de que idade você está pedindo para fazer o exame de ortótica? Então, o que você está falando, ainda bem, algumas escolas já estão pedindo. Quando ela pede o exame oftalmológico, ela pede, solicita o exame oftalmológico clínico, o exame da acuidade visual, seguido de avaliação ortótica. Isso é difícil, mas algumas escolas já estão fazendo e a gente fica muito satisfeito. Vou só fazer um adendo. Eu e os profissionais de ortótica, nós não podemos fazer exame ortótico sem que a criança tenha passado pelo médico oftalmologista clínico. Não há condição. Não é permitido, não é justo e não é exato esse exame. Você pode até fazer um exame da musculatura. Porque o que o exame ortótico vai detectar? Vai detectar se essa criança tem alguma alteração na musculatura, se ela não faz os movimentos normais. E esses movimentos, eles podem se manifestar sem você perceber, né? Nos casos, por exemplo, de alguns desvios que são desvios latentes, que você olha para a pessoa e você não está vendo que a pessoa desvia nada. Não é aquele caso de paralisia, nos estrabismos evidentes, né? Manifestos. E aí você pode diagnosticar, por exemplo, fiz um exame numa criança, digamos que com 5 anos, fiz a avaliação ortótica dela, ela tem uma alteração oculomotora. E aí eu dou o diagnóstico e a direção clínica da ortótica. Mas eu preciso ter dados como fundo de olho, processamento, que quem é responsável pela parte neurológica é o médico oftalmologista. A gente vai trabalhar as percepções, as habilidades, mas na clínica. Clínica, quem é o responsável é o médico oftalmologista, assim como a gente tem também na fonoaudiologia, que é o médico otorrinolaringologista, né? Ou o neurologista, quem estiver acompanhando clinicamente essa pessoa, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza, sabe? Essa postura profissional, porque isso é básico. Então, você faz o diagnóstico da musculatura e pode ter indicação de fazer exercício, alguma estimulação visual, algum exercício ortótico, mas você tem que estar respaldado clinicamente pelo médico. Ok, a Mônica perguntou aí com que idade a gente pode encaminhar para fazer a avaliação de ortótica? Qual é a idade aconselhada? Sim, você perguntou, desculpa. Se não há nenhuma desconfiança ou nenhuma alteração visual em termos de desvio oculares, por quê? A criança deve ser acompanhada pelo médico oftalmologista desde o nascimento. Nenhum sintoma, nenhum sinal característico de alteração visual, a mãe vai levar essa criança uma vez por ano no médico oftalmologista para fazer a avaliação.
para fazer a avaliação clínica da visão. Mas digamos que ela aponte algumas falhas nessas habilidades, e aí a gente volta lá no que a gente estava falando, Gigi. Algumas falhas habilidades, até corporais. Por exemplo, uma criança que calcula mal a distância entre os objetos. Uma criança que tem dificuldade de perceber o que está atrás ou na frente de alguma coisa. Aí você pede para ela, pega para mim o livro que está dentro da gaveta vermelha. E essa gaveta tem gaveta vermelha, gaveta azul, gaveta amarela, digamos assim. Então ela tem que saber, claro, antes disso, linguagem, o que é vermelho, o que é gaveta, dentro. São todas essas habilidades que ela precisa saber antes de pegar o que você quer. Livro, o que você quer. Foi lá, localizou. Se ela tem dificuldade de falar, bom, onde está, e ela esbarra nas coisas, isso aí é pré-escolar. Isso é muito antes da leitura, da escrita, antes da alfabetização. Então, se você tem alguma decepção nesse sentido, é bom que você leve para fazer uma avaliação ortôtica, porque ela pode ter, sim, uma alteração na musculatura. Então, qual é a idade ideal? Qual seria a idade ideal? Se não tiver nenhum sinal e nenhum sintoma, se você quer fazer só, e aí eu coloco esse só entre aspas, em caráter preventivo, se tem ou não alguma alteração locomotora, 4 anos é uma idade ótima para se fazer. Ela já tem uma prontidão, ela já tem uma acuidade visual muito próxima do adulto, ela vai saber te responder, e ela aprende, ela vai saber te responder para que lado está, não o conceito, mas ela vai saber reproduzir o movimento, e você já consegue fazer uma avaliação ortôtica. Então, na minha opinião, acho que de 4 para 5 anos é o ideal que você faça uma avaliação. A Magda... Mesmo para descartar, entendeu? Qualquer possibilidade. Então, 4, 5 anos, de alteração. Mesmo que a gente ache que não tenha nenhum sintoma tão grave, né? Tá. A Magda perguntou... Lógico, nenhum sintoma. A gente poderia chamar isso... Deixa eu só fazer uma observação, Gigi. Só fazer uma observaçãozinha, assim. Eu fico com a postura na cabeça aqui para falar. Essa criança com 3 para 4 anos, se ela tiver um tipo de desvio que seja latente, que não se manifesta, que ninguém veja, não é visível aos olhos das pessoas, fulana tem um estrabismo, enfim. Não é, e ela só se manifesta em algumas posições. Por exemplo, ela pode manifestar esse estrabismo ou esse desvio oculomotor quando ela estiver brincando perto com algum objeto aqui nesse campo, e ninguém fica olhando para os olhos da criança, na verdade, a gente não vê, né, o movimento. E ela tiver dupla visão, se essa criança tiver dupla visão por alguma alteração oculomotora, ela não vai saber dizer que está vendo 2, porque para ela o normal é ver assim. Lembra que eu te falei que eu vi assim? Então, quando eu era criança, isso, eu me lembrei disso. Binóculo, e eu via 2 bolas. E eu achava que todo mundo via assim. Isso. Só que eu não tive problema de aprendizagem. Como que você... Mais tarde eu fiz cognitivamente, né? Eu tive dor de cabeça. E com 23 anos eu comecei a trocar na escrita. Quando eu fazia a palavra cruzada, eu comecei a ver que eu não conseguia. Eu escrevia errado, eu lia errado. Tá? E foi diagnosticado um problema maior no olho esquerdo. No olho esquerdo que no olho direito. E tive que fazer ortótica a vida inteira. Eu fiz ortótica aí no Brasil. Porque eu tinha um caminho, a ortótica, eu tinha que ver só convergência e divergência. Eu me lembro assim, que eu sofria muito na terapia, eu saía enjoada. Né? E outra coisa que eu tinha também, quando criança, era enjoo no carro. Então, sim. já mostrava que eu tinha uma imaturidade visual. E eu acho que na minha casa eu tive uma irmã que teve um problema muito sério de visão. E tudo ficou muito voltado para o problema da minha irmã. E eu passava reto, não tinha problema de aprendizagem, ninguém nem olhava para mim, né? Eu nunca fiz uma avaliação de acuidade visual quando eu era criança. A primeira que eu fiz, eu tinha 17
anos, por causa da dor de cabeça. E só aos 23 é que eu fui diagnosticada, porque eu acho que é uma dificuldade com os oftalmologistas, aquela coisa de botar assim, tá bom assim, tá bom assim. Aí, né? Não dá tempo. Quem tem problema de ortótica, quem tem problema de função visual, não dá tempo de acomodar e fazer a interpretação do que está vendo. E responder, Exato. né? E Então, responder. assim, eu fiz uma saga com médicos aí no Rio de Janeiro, até eu descobrir o que eu tinha e que não só a correção com óculos seria necessário, precisava da ortótica. Eu acho que tem muita gente que também deve ter essa saga na vida, né? Não sabe. O normal não é duplo. Como é que travou de novo. Né? Então, até você ter o cognitivo, as duas coisas. Ou você tem um sintoma físico, porque aí você já fica, tem dor de cabeça, e aí ela já perdeu aquele tempo e as áreas de percepção visual já ficaram defasadas. Né? Porque ela já está apresentando lá no primeiro ano, segundo ano, aquela coisa persistência das trocas. Entendeu? Então, a criança não sabe. A Magda perguntou aqui, né, se a gente poderia chamar isso de hábito vicioso ou nocivo, que interferiria no desempenho da habilidade visual. Existe um hábito vicioso? Hábitos. Hábitos. Foi isso que ela perguntou? Hábitos viciosos. Bom, aí a gente tem que pensar que hábito é a coisa mais difícil que a gente tem para mudar, né? A gente, para mudar um hábito qualquer, você tem que conscientizar que aquilo ali é um hábito e se for um hábito prejudicial é difícil. Então, a gente pode sim relacionar, veja bem, não necessariamente quem tem algum hábito vicioso ou postural, que dá o exemplo aqui para vocês, necessariamente vai trocar na leitura e na escrita. Tá? Então, não necessariamente, aliás, necessariamente nada, não é verdade, Gigi? Se você tiver alguma alteração, tem gente que passa a vida toda e não tem problemas. Ou então, como você está dando o seu próprio exemplo, né? Que foi ter dor de cabeça e identificar a questão só aos 17 anos. A maturidade visual você já estava há muito tempo. Você passou pelo processo de alfabetização, né? Passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, passou ensino médio e, enfim, foi, né, lidando com esse teu sistema. Não quer dizer que é impossibilitado de você adquirir. Mas fatos posturais, eu fico pensando que é muito importante, assim, quando faço uma avaliação ortótica, eu sempre pergunto, qual é a posição que você costuma assistir televisão? Por quanto tempo você acha? Vamos falar como uma criança e também no adulto. Isso é, né? Hoje em dia a gente não tem muito mais aquela televisão presa lá no teto, lá em cima, que eu esqueci o nome, Girovisão, que chamava? Tem algum. Mas não tem muito, não é muito comum. E aí você ficava deitado, na posição deitada e olhando para cima o tempo todo. Se você já tem alguma alteração na musculatura, aquilo vai se exacerbar. Você pode não provocar, mas que aquilo vai se exacerbar, vai. Porque você está indo com o movimento antigravitacional, que na verdade a gente faz um movimento de leitura, qual é o da convergência? É de aproximar os dois pontos, e não de divergir os dois pontos, né? Então, essa imagem distante, longe e tal. Ler deitado, ler de lado. Você faz esse movimento aqui, ó, da leitura. Ler de lado. Olha a posição dos meus olhos. Eu estou aqui lendo o tempo todo e eu estou numa postura inadequada. Isso são hábitos. E mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Sim, pode prestigiar. Não necessariamente você vai provocar alguma alteração na leitura e na escrita, das trocas. Tem uma pergunta aqui que não quer calar, que é o seguinte. A gente, quando recebe uma criança para fazer uma avaliação que está com suspeita de dislexia,
a primeira coisa que remete assim na fala dos pais ou dos professores é que a criança, quando começou a ler, escrever, começou a fazer as trocas. Então, quais são as trocas mais comuns, né, que acontecem em alfabetização? E como é que a gente sabe se essa troca ela é visual ou auditiva? Tá, eu acho que é o cerne do nosso bate-papo hoje, né? Que a gente saber, em primeiro lugar, é muito importante dizer que uma criança que troque uma letra não troca menos do que aquela criança que troca todas as letras. Mas isso é importante. Você pode repetir, Tereza? Por favor, repete. Uma criança que tem uma troca na escrita de uma letra, por exemplo, ela troca B por B. Vou botar aqui vamos diferenciar o... o quadrinho. Pode botar o quadrinho? Agora, para você. Que a gente montou aí. Bota primeiro. Aí, dá para ver tudo, né? Tá todo mundo conseguindo ver? Acho que sim. Quadrinho. Bom, o que eu falei, assim, é o que eu realmente acredito que é importante, uma criança que troque uma letra não é um sintoma menor, um sinal menor do que aquela criança que troca todas as letras, ou várias letras, digamos, todas também não, mas todas as letras. Então, uma criança, por exemplo, que troque o B pelo P. Vamos dar um exemplo. B pelo D. B de bola pelo D de dado. Muito bem. Essa criança pode ter falhas na percepção visual, nas habilidades visuais, e pode também ter falhas na percepção auditiva. E aí vem perguntas, Gigi. Como é que você vai diferenciar se essa criança está tendo essa troca por falhas dos fonemas auditivamente semelhantes, que são os parecidos auditivamente? Os homorgânicos, né? Ou se ela tem... Os homorgânicos, chamados na fonoaudiologia pelos homorgânicos, ou se essa criança está tendo essa troca porque ela tem falhas nas habilidades de percepção visual, nos fonemas visualmente semelhantes. E aí, como é que a gente vai diferenciar? Essa criança, ela está no processo de desenvolvimento, lembra? Vamos falar daquela criança que está na aquisição. Ou então uma criança que já foi... Vamos pegar uma criança que já foi alfabetizada. Pronto, ela já foi alfabetizada, já está teoricamente pronta, 6 anos. E 6, 7 anos, pronta. Ela está com a cuidado visual pronta, ela ouve muito bem. E aí ela tem uma troca, por exemplo, do B pelo P. Vocês veem que eu coloquei no quadrinho, ó, os auditivamente semelhantes eu coloquei em caixa alta. E os visualmente semelhantes eu coloquei em caixa baixa. Exatamente porque as dificuldades maiores nos visualmente semelhantes são as que são mais parecidas visualmente. Então, veja bem, o B pelo P, lá em cima, no auditivamente semelhante, o primeiro exemplo que eu dei, ele tem uma sonoridade parecida. Ele é um fonema bilabial, que é um B, mas o movimento da boca é a mesma. A única coisa é quando você processa esse fonema, você ouve esse fonema, você tem que diferenciar se ele é um fonema vibrante, se é surdo ou se é sonoro. Mas ele não é tão parecido visualmente. Vejam o caso do D pelo T. O D pelo T, ele é um par de fonema homorgânico, né, surdo ou sonoro, que é o D, e o T, ele é um fonema surdo, mas ele não é tão parecido visualmente semelhante. Você concorda? Quando você passa para né? Quando você passa para a caixa bastão, que é a letra, digamos que seja caixa baixa ou minúscula, lá embaixo, o que você parece aquilo ali? Você pode confundir B com P, com D, com G, que é o G,
que tem o fonema e também é parecido visualmente, tanto pelo Q. Então, a gente tem que ter isso muito, muito claro. Às vezes, não dá para você diferenciar. O que vai nos levar a distinguir essa troca? Você vai fazer um exame de audiometria primeiro, vai fazer um exame de quê? De giro, do processamento auditivo. Processamento auditivo, vai fazer um rastreamento desse processamento auditivo e vai fazer um exame oftalmológico, clínico, e vai fazer uma avaliação ortótica, que vai te dar não uma certeza, que eu acho que certeza é muito... Mas você vai poder diferenciar quais são as letras que ele está trocando na leitura e na escrita. Pode ser só na leitura, pode ser só na escrita, pode ser só na cópia, pode ser só quando ele faz um ditado, e aí ele confunde. O ditado é importante porque ele pode estar confundindo tanto auditivamente semelhante, quanto na hora da transposição. Lembra que a gente falou? De escrever. Então, o ato gráfico ele pode vir modificado pela posição. Então, essa mescla, você tem que saber diferenciar quais são os fonemas. Eu coloquei alguns exemplos aí lá no Visualmente Semelhantes, porque fica muito claro. Por exemplo, uma criança que espelha o número 3, troca o 6 pelo 9, não tem nenhum problema cognitivo, lógico, matemático. Isso é uma questão de percepção visual. Ok. Né? O M pelo dado, você espelha tanto na hora de executar, tanto na hora de reproduzir, né? Ou num ditado, enfim, na hora da leitura. E muitos se mesclam, por exemplo, P e D se mescla, né? Olha, o G e o Q, por exemplo, lá, tá vendo? Em caixa alta, eles são visualmente semelhantes. O A e o O, muito comum. Troca de A e O é muito comum. Né? Muito comum. Que a criança tenha uma discussão tanto no processamento auditivo como no processamento visual, né? Então, ela pode apresentar... Exatamente. A gente fazer uma avaliação bem detalhada e bem completa, né? Agora, a gente tem pouco tempo, eu queria que você... Eu trabalho muito importante para a fonoaudióloga nesse aspecto, entendeu, Gigi? E aí eu volto lá no início, que foi a minha motivação de cursar a fonoaudiologia nessa área, porque nós estamos muito próximos nesse aspecto. A ortótica está muito próxima. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui no final sobre a síndrome de Irlen. Eu acho que é um assunto que vem sendo discutido ultimamente. Tem muitas controvérsias ainda. Se você pudesse falar aí uns minutinhos sobre a síndrome de Irlen, eu ia te agradecer muito. Então, a gente pode depois disponibilizar essas imagens para eu vou tentar salvar, colocar no YouTube, tá? Salva a live está disponível para quem quiser. Que eu mando WhatsApp, eu mando, não tem problema nenhum, tá? A síndrome de Irlen, ela foi descoberta, né, por uma psicóloga cujo sobrenome é Irlen, aí nos Estados Unidos, e o estudo começou com ela aí, onde ela tinha muita falha, muita dificuldade nessa aquisição, nem na aquisição, mas nesse desempenho da leitura. E aí, presta atenção, o processamento, ela se foca no desempenho da leitura. Claro que se uma criança tem diagnosticada, e eu vou dar uma pincelada rapidinho, diagnosticada uma síndrome de Irlen lá na alfabetização, ela vai ter problema na escrita. Claro, porque essa aquisição é difícil para ela de perceber. Só que tem uma linha muito tênue nessas alterações. A síndrome de Irlen, ela não é resolvida com exercício ortótico. Ela é uma síndrome só, na falha do processamento visual, e onde ela tem sinais e sintomas muito evidentes mesmo na leitura. Então, ela tem muito lacrimejamento, muita dificuldade, muita fotofobia, muita dificuldade à luz.
essa luz que agora a gente usa comumente, que é a luz fluorescente branca, não é isso? A infravermelha que a gente usava há algum tempo atrás, que agora não está sendo mais fabricada, ela tinha muito mais conforto visual, porque ela tem menos brilho, menos velocidade de processamento visual, sabe? Então, essa síndrome, ela é uma síndrome muito específica e vale a pena a gente ter um papo mais longo, porque é uma síndrome que tem que ser diagnosticada, sim, e o tratamento ou a compensação dessa alteração do processamento pela síndrome de Irlen, processamento visual pela síndrome de Irlen, ela é compensada com o uso de filtros espectrais, que são filtros próprios para você manter, cancelar aquela luminosidade, aquela frequência luminosa que te incomoda. Então, na verdade, você compensa e as pessoas melhoram muito. Filtro da cor vai depender, né? Não é a mesma cor para todo mundo do filtro, né? Não. Ela pode ser... a gente fez a formação, uma formação aqui no Brasil, é feita pelo Hospital de Minas Gerais, Hospital de Olhos, do Dr. Ricardo Guimarães, e muitas podem fazer a formação, que eu acho que é muito importante, mesmo que não venha atuar na avaliação, mas para fazer um diagnóstico diferencial, de ter uma visão diferenciada, eu acho que é muito importante. Então, pode fazer psicóloga, ortoptista, fonoaudióloga, psicopedagogas, professoras podem fazer a formação, mesmo que não façam. Para ver se eu entendi. Então, assim, principalmente na criança que já adquiriu a leitura, então aquela criança que começa a ler até um certo ritmo, mas ao longo, ela começa a cansar, ela começa a espremer os olhinhos, aí perde ritmo, vai perdendo entonação, começa a trocar tudo e se queixa, às vezes, até de dor de cabeça. Então, parece que o problema é na qualidade visual. Essa criança, a gente pode acender umas luzezinhas amarelas e pensar que ela pode estar tendo sintomas da síndrome de Irlen? Sim. Mas a síndrome de Irlen, ela tem que vir acompanhada com uma fotofobia muito evidente. Entendeu? Então, ela não tem só esse sintoma na leitura, entende? A síndrome de Irlen, ela não se manifesta só na leitura. Ela se manifesta no ambiente, você não suporta aquela luz. Vou dar um exemplo, uma casa noturna, por exemplo, que tem aqueles estímulos luminosos muito intensos, a pessoa se sente muito mal. E aí tem enjoo. É claro que a gente pode estar falando de outras síndromes conjugadas, né? Uma síndrome labiríntica pode te dar mesmo sintoma, não é? Então, a gente tem que diferenciar. Então, não é só a fotofobia e também não é só a troca na leitura e na escrita, entendeu? Então, é um então, nós temos sintomas. Mas vale o papo, tudo mais aprofundado mais para frente. Vale. Então, a gente pode marcar uma outra live para falar só de síndrome de Irlen, tá bom? A Mônica perguntou aqui, vocês concordam que o tipo da letra utilizada pode piorar essas trocas? Eu concordo. Sim, claro, concordo, porque o que acontece é que a gente está dentro de um sistema educacional, assim como você está falando que aí se faz alfabetização em letrão, é isso? Nos Estados Unidos? É aquela letra de pauzinhos e bolinhas. E tem mais essa, né, que essa classe né, que não se junta. Eu chamo isso de trabação. Eu não sei se aí no Brasil também é essa mesma nomenclatura, né? O tríptico. É essa que a gente usa aqui para digitar, por exemplo. É essa que a gente usa. Querida, né? O que tem muita dificuldade? Desculpa, gente, pode falar. Né? Tem muito assunto para a gente falar de processamento visual, na infância, né? Como na fase adulta. E adorei a sua participação. Você tem aí 40 segundos para se despedir aí da galera, querida. Muito obrigada. Ai, Gigi, eu não sei nem como é que eu posso te agradecer a honra de participar numa live com você. Imagina, eu estou super aberta para a gente bater papo, para as pessoas entrarem em contato. Eu adoro
trocar, e eu vou dizer, vou deixar a última declaração. Eu sou apaixonada pela ortótica. Eu estou apaixonada pela ortótica, pela causa, Tereza. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por tudo, e eu não paro de estudar, sabe? Então eu estou super aberta e eu agradeço muito, Tchau muito mesmo.